aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor do curso de redação voltado para o PAS, o EMA, tá? Curso esse que faz parte do projeto do governo do estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Educação, né? Que pensou de uma maneira muito carinhosa nesse cursinho voltado para você que vai fazer o Enem e também que vai fazer a UEMA, tá? Com uma excelente equipe de professores, cada um analisando dentro das características de cada banca. No meu caso, redação voltada para o EMA, tá? Para o programa PAS, certo? E na aula de hoje, nós vamos analisar com muito critério, tá? E com um nível de profundidade muito interessante, o critério 2 da UEMA. O critério 2 fala sobre a coesão textual, certo? Coesão e articulação textual. Então aqui a gente vai ver como alcançar essa coesão textual, como articular um texto, o que é coesão, afinal, meu Deus, o que é coesão textual? Calma, calma que vai dar certo, tá? Vou te mostrar o conceito de coesão, quem é o grande lance aqui na coesão textual, certo? Então, olha só, a gente tem que pensar um texto como uma unidade temática. O que é isso? Uma unidade textual, um texto que é um só, versando sobre um tema. Por isso que eu não posso saltar linhas entre um parágrafo e outro, porque à medida que eu salto uma linha, eu estou rompendo essa unidade temática, essa unidade textual. Eu deixo de ter um único texto, eu passo a ter uma fragmentação, certo? Então, a coesão textual garante isso, tá bom? Quando eu tenho uma boa coesão textual, eu, consequentemente, eu diria que com quase 100% de chance eu vou ter um texto coerente, que é o terceiro critério. Então, coesão e coerência andam juntas ali, amarradinhas entre si. E essa palavra amarrado, amarrado, eu vou usar muito aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, vem comigo, olha só. Vamos partir do conceito de texto. O que é o texto? O texto é uma unidade que significa informação. Todo texto é uma informação. Uma imagem é um texto. Por quê? Porque transmite informação. Um poema é um texto. Por quê? Porque transmite informação. Uma notícia é um texto. Por quê? Porque transmite informação. A tua redação é um texto? Isso, exatamente. Por quê? Porque a tua redação transmite, sim, uma informação. Observe aqui nessa imagem que a gente tem fios. E esses fios estão emaranhados entre si. Então, observa a analogia que eu vou fazer. Os fios estão para um tecido, assim como as palavras estão para o seu texto. Eu vou repetir. Os fios estão para um tecido, assim como as palavras estão para o seu texto. Jimmy, afinal, o que tu quer dizer com isso? O que os fios estão no tecido? Emaranhados, conectados entre si. Não há pontas soltas. Eles estão, igual você está vendo na imagem, assim. Há pontos em comum, há ali conectores, conexões. Isso garante com que o tecido seja forte. Se as palavras, os períodos, os parágrafos no teu texto também estiverem assim conectados, você vai ter um texto forte. Você vai ter um bom texto, tá? Esse é o princípio da coesão textual. Ah, entendi com relação ao tecido, mas o que eu vou utilizar para o emaranhamento, para a conexão das palavras, dos períodos e dos parágrafos? Elementos coesivos, por isso o nome coesão textual. São eles que garantem um texto bem articulado. São eles que promovem um texto coesivo. Lindo isso, né? Redação é linda. Então, para que serve a coesão? Então, a coesão é responsável por unir, elencar, unificar, conectar os elementos textuais e gramaticais de um texto, tá? Então, por isso que quando eu vou lançar um período novo, eu tenho que utilizar um conectivo para fazer a retomada com o período anterior, tá bom? Então, dessa forma, podemos pensar que a coesão é o princípio que costura o texto, né? Faz a conexão entre esses pontos, tá? Há dois tipos de coesão, tá? Você precisa saber dois tipos de coesão para garantir um bom texto dissertativo argumentativo. A coesão
que retoma, e a coesão, que antecipa. Tecnicamente, a que retoma, retomar é olhar para trás, é fazer uma referência a algo que já foi citado. Ela é chamada de coesão anafórica. Como é que eu chamo a coesão que antecipa, que vai apresentar ainda uma informação, que está olhando para frente? A que retoma, olha para trás. Olha o movimento que eu estou fazendo, a que retoma, olha para trás. A que antecipa, olha para frente. A que retoma é anafórica. A que antecipa é catafórica. Tá? Qual é a que mais você utiliza? Sem sombra de dúvidas, a anafórica. A que retoma, tá bom? Tá aqui, ó. Anáfora, elementos anafóricos, retomam. Catáfora, elementos catafóricos, antecipam. Eu vou usar catáfora quando eu vou apresentar um novo termo, apresentar um novo exemplo, apresentar um novo conceito. Aí eu uso um elemento catafórico, mas quando eu vou fazer uma retomada, eu uso um elemento anafórico. Eu garanto a anáfora dentro do meu texto, tá bom? A coesão por retomada, que é a mais utilizada, pode ser feita por pronomes, verbos, numerais, até mesmo artigo, elipse. Para bem aí. A principal pergunta que eu ouço ao longo das aulas de redação é: Jimmy, qual é o sinônimo para tal? Jimmy, qual é o sinônimo para essa palavra? Jimmy, qual é o sinônimo para esse conceito? Ei, nem sempre você precisa de sinônimos. Você pode fazer retomadas por meio de pronomes. Esta, este, esse, essa, nessa, nisso, diante disso. Nem sempre você precisa de um sinônimo. Então, essa aula aqui é o grande lance para você evitar repetições massivas, excessivas, repetições que não acrescentam nada ao seu texto. Pelo contrário, tornam-o um texto enfadonho, né? Empobrecido. Beleza? Olha só isso aqui, bem simples, tá? Marcos está no hospital. Ele está doente. Então, perceba que o ele é um pronome utilizado para retomar Marcos. Ou seja, é um pronome anafórico. Eu estou retomando Marcos. Seria muito desinteressante cá entre nós, só entre nós dois aqui. Seria muito desinteressante eu falar: Marcos está no hospital, Marcos está doente, Marcos tomou uma injeção, Marcos piorou. Isso não é legal para o teu texto, né? O escritor narra na sua obra que a poesia é um elemento fundamental para a compreensão da realidade. O escritor, a partir dessa teoria, o escritor, nada disso. Chega de o escritor no teu texto, tá? Então, usa elementos anafóricos para evitar essas repetições, tá bom? Olha só um exemplo de um elemento que antecipa. Se antecipa é porque é catafórico. Olha só, Hugo fez isso. Isso o quê? Tomou banho de chuva por 4 horas seguidas. Hugo tá doido para ficar doente, né? Tomando banho de chuva 4 horas. Voltando aqui à seriedade da coisa. O que que Hugo fez? Hugo fez isso. Isso o quê? Observe que o isso não está retomando. Ele está apresentando o elemento ainda. Então ele é catafórico. Olha os dois pontos comprovando. O que que Hugo fez? Hugo fez isso. Aí do outro lado está se perguntando, né? Não, Priscila, fala para mim. Isso o quê? Tomou banho de chuva por 4 horas seguidas. Isso é um pronome catafórico, tá? O artigo definido também pode ser usado para retomar um referente indefinido. Jimmy, o que é um referente indefinido? Quando você diz assim, uma lei publicada em 2015 garantiu que uma lei, está indefinido isso, né? Aí eu trago a LGPD, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu especifiquei. Antes era uma lei, agora é a Lei LGPD. Eu estou especificando. Então, eu fiz uma retomada e, além dessa retomada, eu especifiquei qual é a lei. Então, como é que eu faço isso? Por meio do artigo definido, tá? Aqui tem um exemplo muito banal, né? Jairo tomou uma xícara de chá. Não está específico, né? Depois, a xícara era de louça. Então, eu saio da indefinição do artigo indefinido uma e entro utilizando o artigo definido a, tá bom? Ainda com anáforas, os verbos ser e fazer substituem outros por retomada. Ah, Jimmy, então quer dizer que eu posso utilizar até verbos como elementos anafóricos? E como, né? Olha só, Hugo tomou chá, Leila fez o mesmo. Ao utilizar o verbo fazer aqui, eu evito, por exemplo, de dizer dessa seguinte maneira:
Hugo tomou chá, Leila tomou chá. Para que essa repetição? Hugo tomou chá, Leila fez o mesmo. Fez o mesmo que? Tomou chá. Então, há essa retomada por meio do verbo fazer. Muito simples, não é mesmo? Agora, com o verbo ser. Hugo parece frágil. Leila também é. É o quê? Frágil. Mas não precisei repetir. Por quê? Porque eu fiz uma retomada por meio de verbos, tá? Perceba que até esse momento eu não precisei de sinonímia alguma. Dime o que é sinonímia? O uso de sinônimos, tá? Não foi necessário, tá? Então, olha só. Além disso, a gente tem a relação de hiperonímia e hiponímia, que são conceitos pouco trabalhados. Então, só você, aqui da plataforma Gonçalves Dias, tem acesso a essas informações super detalhadas. O que é esse conceito de hiperonímia? É o conceito que eu mantenho relação com o outro termo, do geral para o específico, tá? Observa aqui o que tem no material. Hiperônimo, elemento que mantém com o segundo uma relação de todo, né? Então, eu parto do geral para o específico, né? Então, como assim? Um conceito geral. O Brasil aprovou, em 1996, algumas leis que garantem uma boa educação no Brasil. A principal delas foi a Lei 9394 de 1996, chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Eu saí do geral e especifiquei logo na seguida qual era a lei. Isso é uma relação de hiperonímia. Mas eu poderia inverter. Eu sairia do específico para o geral. Aí seria uma relação de hiponímia. Hiper, macro, hipo, pequeno, micro. Como seria o exemplo fazendo uma relação de hiponímia? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei 9.394, de 1996, foi um marco na educação. Assim como ela, outras leis fortaleceram o Ministério da Educação. Então, perceba que eu saí da lei específica e, na sequência, eu falei outras leis. Então, eu saí do micro para o aspecto mais geral. Quando eu faço isso, é hiponímia. Tá? Então, no segundo exemplo, hiponímia. No primeiro exemplo, hiperonímia. Tá? Com isso, eu evito essas repetições exageradas. Tá bom? Um exemplo mais simples. Caio gosta de quadros. Expressionistas, então, ele ama. Então, perceba que Caio aqui, a primeira informação, ele gosta de quadros. Geral, hiper. Mas depois eu especifico. Eu digo que os expressionistas, então, ele ama. Ele mais do que gosta, ele ama. Então, eu saio de uma relação hiper para uma relação hipo. É uma relação de hiperonímia. Agora, vou inverter. Uma relação hipônima ou de hiponímia. O galo canta toda manhã. Essa ave acorda todo mundo bem cedo. Eu poderia dizer assim. Ou você poderia dizer assim. O galo canta toda manhã, o galo acorda todo mundo bem cedo. Bem repetitivo, não é mesmo? Concorda comigo? Mas tu vai brincar com o conceito de hiperonímia ou hiponímia, porque você aprendeu aqui na plataforma. Hiponímia, o galo canta toda manhã. Micro, essa ave, aí eu expando. Macro, acorda todo mundo bem cedo. Massa, não é? Massa. Então, com isso, eu evito essas repetições, tá? Outra forma de você garantir uma boa coesão textual é fazendo uso do elipse, ou da elipse. Lembra que há um sujeito, um tipo de sujeito chamado de sujeito elíptico. Sujeito elíptico tem vários nomes. Sujeito elíptico, desinencial, sujeito oculto, não é mesmo? Mas o que é um sujeito elíptico, desinencial ou oculto? É um sujeito que não está expresso na oração, mas a gente sabe que ele está lá. Exemplo. Cantamos durante a manhã. Quem cantou durante a manhã? Nós cantamos, sujeito elíptico. O sujeito ali foi omitido. E eu posso fazer isso também numa redação. Sério, Jimmy? Sério, né? Por que eu posso fazer isso? Porque eu evito uma repetição, né? Em que hospital Hugo está? Está no Hospital da Restauração. Quem é que está no Hospital da Restauração? Hugo. Mas eu não precisaria dizer
Em que hospital o Hugo está? O Hugo está no Hospital da Restauração. Precisaria não. Então, por meio da omissão, eu garanto isso, tá? E na redação também você pode fazer, tá? Você pode fazer. Com relação à coesão textual, ainda a utilização de modalizadores textuais, e eles são imprescindíveis, eles são importantíssimos para isso, tá? O que são modalizadores? Modalizadores, quase não sai, são palavras que marcam o teu posicionamento crítico, né? Por exemplo, a aula foi maravilhosa. Maravilhosa é um modalizador, né? Por quê? Porque eu estou mostrando o meu posicionamento crítico, a minha análise crítica em relação à aula. Para mim, a aula foi maravilhosa. Maravilhosa é o modalizador. Quem pode exercer função de modalizador do texto? Adjetivo, advérbio, conjunção ou locução conjuntiva e alguns verbos, tá? Texto dissertativo argumentativo precisa de bons modalizadores, beleza? Há os modalizadores assertivos, que são aqueles que conferem ênfase, que dão certeza a um discurso. E aí eu tenho modalizadores assertivos positivos ou afirmativos e também negativos. Exemplos: evidentemente, certamente, claro, sem dúvida ou indubitavelmente. Não tem aí mais anota indubitavelmente, lógico, tá? E também há os negativos, né, como expressões de jeito nenhum, de forma alguma, negativamente, tá? Então, eu posso usar modalizadores que demonstram certeza, né? E eles são muito bem-vindos na redação. Eles podem ser afirmativos ou negativos. Já os dubitáveis não são tão bem-vindos assim. Por quê? Porque, ao contrário dos assertivos, eles demarcam uma certa dúvida, né? Uma certa incerteza, imprecisão, e isso não é muito bem-vindo no texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque eu preciso ser persuasivo, né? Então, palavras como talvez, possivelmente, é provável, entre outros, devem ser evitadas. Os delimitadores já são bons. Por quê? Porque eles demarcam, né? Eles vão dar destino a algo que poderia ser um pouco genérico. Delimitar por limites, né? Então, um exemplo, ó, espécie, linguisticamente, matematicamente, geograficamente. Então, eu posso fazer uma análise geográfica. Lembra que no vídeo anterior nós fizemos análise de um texto, nota 50 da FUVEST, que falava sobre refugiados climáticos e vulnerabilidade social? Eu poderia fazer uma análise mais delimitada se eu usasse a palavra geograficamente, né? Faz todo sentido para você, não faz? Tem os deontológicos, que indicam obrigatoriedades, proibições e também permissões, né? Obrigatoriamente, necessariamente, deve apresentar. É muito comum a gente iniciar o desenvolvimento 1 dessa seguinte forma: deve-se, então, refletir sobre como a felicidade é um artigo em extinção em pleno século XXI. Olha, a palavra deve é um modalizador deontológico. Meu Deus, Jimmy, eu já usava isso e não sabia que era um modalizador. Pois é, tu tá no caminho certo, né? Os afetivos eu devo evitar, né, a posteriori. Você dá uma acessada aqui no nosso material, você vai ver que, curiosamente, infelizmente, espantosamente, não são bem-vindos, porque já é uma carga muito subjetiva, excessivamente subjetiva, tá? E aí, lembra que coesão tá assim com a coerência, né? Como ser coerente dentro de um texto dissertativo argumentativo. Galerinha, é o seguinte, coerência tem 4 princípios, tá? Vou te apresentar de uma forma bem objetiva para você pegar rápido. Princípio da repetição. Jimmy, você acabou de falar que eu não devo usar palavras repetidas vezes, mas aqui a repetição não é de palavras, mas é do tema. Eu preciso apresentar o tema na introdução, reapresentar no tópico frasal do desenvolvimento 1, reapresentar no tópico frasal do desenvolvimento 2. Isso garante ao corretor que você está escrevendo ainda sobre a mesma coisa, não saiu, não tangenciou do tema. Portanto, o princípio da coerência é a repetição, tá? O segundo princípio, progressão textual. O que é a progressão textual? É você manter a escrita sobre o mesmo tema, apresentando novos elementos. Então, se no D1 você traz um argumento e usa como repertório Balma, no D2 você já vai apresentar um outro argumento. Olha a progressão, uma nova argumentação e um novo repertório. Então, isso mostra a progressão, a coerência do seu texto, tá?
Princípio da não contradição é o princípio mais importante. Se eu entro em contradição, eu não estou sendo coerente. Eu não posso afirmar A e depois negar A. Eu não posso afirmar B e depois negar B dentro do mesmo texto. Eu tenho que manter essa ordem, tá? Então, não posso me contradizer, tá? Beleza, algumas dicas de como não ser incoerente. Eu preciso evitar ambiguidades. O que é uma ambiguidade? Um duplo sentido, tá? Tenho que usar os conectivos de maneira correta. Devo evitar contradições. Preciso relacionar os sentidos. Que sentidos são esses? Audição, visão? Nada a ver, né? É disso que eu estou falando. As relações de sentido que o teu texto tem. Eu estou falando de semântica, tá? Evitar trechos irrelevantes, ou seja, que não acrescentam nada ao teu texto. Atentar-se à sequência da escrita. Empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto, ou seja, a norma padrão. Seguir o gênero textual proposto do início ao fim, que é o gênero dissertativo argumentativo. Beleza, pessoal? Então, essas são dicas valiosas para você manter a coerência do texto dissertativo argumentativo. E eu tenho certeza que você vai fazer isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gostaria de agradecer a tua audiência, dá uma acessada do nosso material em PDF, tá? Não fique somente aqui nas aulas online, estude, né? Veja ali os tópicos que a gente elencou como principais, beleza? Obrigado mais uma vez, fique com Deus, bons estudos e até a próxima, tá, pessoal? Valeu, um abraço, tchau, tchau.